Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiro Ronaldo Chadid, conselheiro substituto Leandro Lobo e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata de número 9 da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 12 de maio de 2015. Encerrada a discussão, os senhores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe das secretarias das sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator Ronaldo Chadid, conselheiro substituto Leandro Lobo Pimentel. Eu gostaria de pedir ao nobre presidente e ao conselheiro que, no que se refere ao processo 8817/2013, fosse apreciado em destaque, e nós reservamos o direito de emitir o parecer quando da apreciação do processo pelo ilustre relator do 8817 se acolhida a questão do destaque. Por outro lado, com relação aos demais processos, nós ratificamos o parecer. Essa presidência, só para tirar dúvida, o processo se encontra em pauta. Se encontra em pauta. Conselheiro Ronaldo Chadid. 8817. Perfeitamente. Acolho Se o a ilustre solicitação conselheiro do se Ministério concordar, Público. essa presidência vai deferir a solicitação do ilustre procurador. Com a palavra o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público, atendendo à solicitação do eminente representante do parquê, vamos proferir o nosso voto em destaque no processo 8.817/2013. Você tem a cópia aí? Então, vê para mim, faça. Em exame, o procedimento licitatório e a formalização do contrato celebrado entre a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul e a empresa Giga News Comercial Limitada, visando a aquisição de kits escolares para o programa Pro Jovem Trabalhador, no valor de R$ 185.075. Acolho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 001/2013, porque atendido ao disposto dos artigos 38, inciso 7 e 43, inciso 6, ambos da Lei Federal número 8666/93. E ainda nos termos da Lei Federal número 10.520/2002. Pela regularidade da formalização do contrato número 6/2013 e da execução financeira correspondente, conforme as disposições das leis 866/93 e 4320/64.
E por informação do Ministério Público de que houve atraso na remessa, eu mantenho a multa outrora aplicada no valor de 50 UFERMs. É o voto, senhor presidente. Como vota o ilustre conselheiro substituto Leandro Lobo? Com o relator. Também acompanho o relator no voto, senhor presidente. Você tem que se manifestar nos demais, né? Já? Em prosseguimento, solicito retirada de pauta dos processos 6.479/2011 e 2.753/2013 para reexame. Deferido, conselheiro. Demais processos a cargo desta relatoria. 10.422/2014. Trata-se da prestação de contas do convênio número 4/2013, firmado entre o município de Ladário e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 119.472,63. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais cominações impostas em outros processos no mesmo período. O mesmo voto para os próximos 4 processos. 13.263/2013, referente à prestação de contas do convênio número 15/2011, firmado entre o município de Ponta Porã e a Associação dos Universitários de Ponta Porã, visando a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 66 mil. Processo 1344/2014, referente à prestação de contas do convênio número 20.208/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, SETAS, e o município de Fátima do Sul, visando a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 200 mil. Processo 16.193/2013, referente à prestação de contas do convênio número 19.871/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Nioaque, visando a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 110 mil. Processo 23.204/2012, referente à prestação de contas do convênio número 16.352/2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Habitação Popular e a comunidade organizada em defesa da moradia nas ocupações irregulares, famílias sem moradia no Mato Grosso do Sul, visando a execução de projeto técnico de trabalho social no valor de R$ 78.500. Voto também pela regularidade e legalidade nos próximos 26 processos. São eles 889/2011, referente à execução financeira do contrato número 4/2011, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Visoto e Companhia Limitada, no valor de R$ 213.799,95. Processo 1589/84, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 53/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 20/2013, realizados pelo município de Anastácio, visando a aquisição de materiais médicos e hospitalares. Processo 1751/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 2/2014, realizado pelo município de Camapuã, visando a aquisição de medicamentos. Processo 10.877/2014,
referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 9/2014, realizado pelo município de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito, visando a aquisição de materiais para sinalização. Processos 4.631/2013, 19.788/2014, 19.648/2014 e 7.557/2013, referentes, respectivamente, ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 103/2012 e a formalização da nota de empenho número 352/2013, ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 90/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 3035/2013, ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 6/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 3030/2013, ao procedimento de dispensa de licitação e a formalização do contrato número 1023/2013, todos realizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intermédio do FUNGEC, com as seguintes empresas: Oliveira e Sanches Limitada, Comercial TIC Limitada, NetSul Informática Limitada, JML Administração Imobiliária Limitada. Processo 5.472/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 4/2014, realizado pelo município de Pedro Gomes, visando a aquisição de combustíveis. Processo 12.148/2014, referente à formalização do contrato número 16/2014, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Giganews Comercial Limitada, visando a aquisição de equipamentos de informática no valor de R$ 88.100. Processos 4.882/2014, 4.888/2014 e 4.890/2014, referentes à formalização e execução financeira das notas de empenhos registradas respectivamente sob os números 821, 1.141 e 322, todas do ano de 2013, emitidas pela Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul em favor da empresa Hospifar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. Processo 3.337/2006, referente à execução financeira do contrato número 6/2006, celebrado entre o município de Angélica e Giovanni Lag, visando a prestação de serviços médicos, no valor de R$ 87.120. Processo 8.849/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 16/2014 e a formalização do contrato número 81/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Cleverson Todo, visando a locação de som mecânico no valor de R$ 63.600. Processos 9.173/2014, 19.672/2014 e 19.711/2014, referentes, respectivamente, ao procedimento de dispensa de licitação, a formalização e execução financeira do contrato 28/2013, ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 46/2013 e a formalização do contrato número 21/2013, ao procedimento de dispensa de licitação e a formalização do contrato número 17/2013, todos realizados pela Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, sendo os dois primeiros contratos celebrados com a empresa Girogás Comercial de Oxigênio Limitada e o último com a microempresa Portal de Empreendimentos Limitada. Processo 13.720/2013, referente à formalização do contrato número 63/2013, celebrado entre o município de Dois Irmãos do Buriti e a microempresa André Silva, visando a aquisição de peças para manutenção da frota de veículos oficiais, no valor de R$ 151.665,60. Processo 12.258/2013,
referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 12/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 29/2013, celebrado entre o município de Jardim e a microempresa ML Produções e Eventos Eireli, no valor de R$ 79 mil. Processo 16.101/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 34/2014 e a formalização do contrato número 127/2014, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Enzo Veículos Limitada, visando a aquisição de um veículo 0 km tipo van. Processo 5.061/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 1/2014 e a formalização do contrato número 19/2014, celebrado entre o município de Pedro Gomes e a microempresa Devair Argentino, visando a aquisição de peças automotivas. Processo 13.961/2013, referente à formalização do contrato de adesão número 33 ao contrato corporativo número 1/2013, celebrado entre a Defensoria Pública Geral de Mato Grosso do Sul e a empresa SH Informática Limitada, visando a contratação de serviços de operacionalização desse sistema informatizado, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico para atender a frota de veículos oficiais. Processos 11.670/2013, 1.622/2013 e 11.522/2013, referentes, respectivamente, ao procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço número 26/2012 e a formalização do contrato número 23/2013, ao procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço número 22/2011 e a formalização do contrato número 1/2012, e ao procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço número 29/2012 e a formalização do contrato número 5/2013, todos celebrados pelo município de Corumbá, com as empresas FW Arza, Unipav Engenharia Limitada e Equipe Engenharia Limitada. Nos próximos processos, onde foram detectadas violações legais e regulamentares, passo a relatar os votos com aplicação de sanções e ressalvas aos gestores. São eles: 3.080/2008, em exame a formalização dos termos aditivos e respectiva execução financeira do contrato de obra celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas de Campo Grande e a empresa Locapav, Locação, Pavimentação e Terraplanagem, visando a manutenção de vias públicas não pavimentadas no valor de R$ 2.537.105. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização e da execução financeira do contrato de obra número 61/2008 e dos seus 7 termos aditivos, com ressalva quanto à remessa intempestiva do 4º termo aditivo. Pela aplicação de multa ao ex-secretário municipal de obras, senhor João Antônio de Marco, no valor correspondente a 30 UFERMs. Voto também pela regularidade com ressalva pela remessa intempestiva de documentos nos próximos 3 processos. 8.988/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 8/2014 e a formalização do contrato número 12/2014, celebrado entre o município de Bandeirantes e a microempresa Rodrigo Henrique Alexandre Pregentino, visando a aquisição de gêneros alimentícios. Multa de 30 UFERMs ao ordenador de despesas, senhor Márcio Faustino Queiroz. Processo 10.808/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 23/2013 e a formalização do contrato número 67/2014, celebrado entre o município de Jaraguari e a empresa Inteco Tecnologia Informática Coxim, visando a prestação de serviços e licenças de softwares, multa de 18 UFERMs ao ordenador de despesas, senhor Wagner Gomes Vilela. Processo 16.105/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 24/2014
e a formalização do contrato número 93/2014, celebrado entre o município de Alcinópolis e a microempresa Fátima Cândido Ferreira Eireli, visando a prestação de serviços de confecção de material gráfico. Multa de 14 UFERNS ao ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes. Processo 8.000, esse já foi lido em destaque. Processo 72.427/2011. Em exame, a execução financeira do contrato número 72/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Alfema 2 Mercantil Cirúrgica Limitada, objetivando a aquisição parcelada de medicamentos para atender a unidade básica de saúde do município, no valor de R$ 72.002,60. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela irregularidade da execução financeira em apreço, por infringência ao artigo 36 da Lei 4.320/64 e inobservância ao disposto na Instrução Normativa 35/2011, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas e ex-prefeito, senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, no valor correspondente a 50 UFERNS. E, por último, processos 55.834, processo 85.834/2011. Em exame, a formalização dos termos aditivos e a execução financeira do contrato celebrado entre o município de Porto Murtinho e a empresa de pequeno porte JZ Construção Civil Limitada, visando a execução de obra de ampliação das instalações da Escola Municipal Tomás Laranjeiras, no valor de R$ 260.815,36. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do primeiro ao sétimo termos aditivos ao contrato número 1/2011, ressalvada a infringência ao artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, bem como a remessa intempestiva dos documentos a esta Corte de Contas, pela regularidade com ressalva da execução financeira do termo de contrato, pela infringência ao disposto no artigo 63, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei número 4.320/64, e inobservância ao artigo 4º, item 4 da Instrução Normativa 34/2010, vigente à época, pela aplicação de multa no valor total de 130 UFERNS ao ordenador de despesas, ex-prefeito municipal de Porto Murtinho, senhor Nelson Sintra Ribeiro, sendo 30 UFERNS pela remessa intempestiva de documentos, 50 UFERNS pela publicação intempestiva do 4º, 5º, 6º e 7º termos aditivos e 50 UFERNS pela ausência dos laudos de medições da obra. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, o parecer e os votos, os relatórios e os votos do ilustre relator, do ilustre conselheiro. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro substituto Leandro Lobo? Acompanho o relator. Da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, a Procuradoria ratifica os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Leandro Lobo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas.
Nos feitos sob minha relatoria, acolhi as posições do corpo técnico e, com exceção dos processos número 3.175/2010, 3.176/2010 e 69.605/2011, em que o parecer ministerial foi acatado em parte, nos demais acompanhei na íntegra o entendimento do Ministério Público de Contas e, com base nas normas legais adotadas nos votos, decidi as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 12.261/2010, contrato número 32/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação de Corumbá e a empresa AEX Alimenta Comércio de Refeições e Serviços Limitada, titular Hélio de Lima. Declarar regular os procedimentos de formalização do primeiro ao oitavo termos aditivos e de execução financeira da contratação. Aplicar multas ao responsável do seguinte modo: ao senhor Hélio de Lima, ex-secretário municipal de Educação de Corumbá, equivalente ao valor de 30 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do segundo termo aditivo. A senhora Rosiane Limoeiro de Silva Pires, equivalente ao valor total de 90 UFERMs, sendo o valor de 30 UFERMs para cada documento enviado intempestivamente ao tribunal. Quarto, sétimo e oitavo termos aditivos. Processo 105.900/2011, relativo ao contrato número 43/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá e a empresa Luiz Carlos Leonel, microempresa, titular Lauter da Silva Serra. Declarar regular o procedimento de formalização do primeiro ao quinto termos aditivos ao contrato número 43/2011. Depois de julgar a matéria deste processo, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo 106.244/2011, contrato número 34/2011, celebrado entre a Fundação de Cultura e Turismo do Pantanal de Corumbá e a empresa ILA do Vale Santana, titular Heloísa Helena da Costa Urte. Declarar regular o procedimento de execução financeira do contrato número 34/2011. Processo número 27.937/2011. Contrato número 6/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá e a empresa Aviação Canarinho Limitada, titular Daniel Martins Costa. Declarar regular o procedimento de formalização dos termos aditivos número 1/2012, número 2/2013 e número 3/2014 ao contrato número 6/2011. Depois de julgar a matéria desse processo, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 2.930/2011, contrato número 2/2011, celebrado de Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá e a empresa Tirso Mancini, microempresa, titular Daniel Martins Costa. Declarar regulares os procedimentos de formalização do termo aditivo número 1 ao contrato número 2/2011 e da execução financeira da contratação. Processo número 5.714/2010, relativo ao contrato número 100/2010, celebrado entre o município de Bodoquena e a empresa Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Limitada, titular Jun Itiada, declarar regular o procedimento de execução financeira do contrato número 100/2010. Processo número 4.105/2010, relativo ao contrato número 43/2010, celebrado entre o município de Terenas e a empresa Denis da Maia, microempresa, titular Humberto Rezende Pereira. Declarar regulares os procedimentos de formalização dos termos aditivos número 1/2011, número 2/2012, número 3/2013 e número 4/2013 ao contrato número 43/2010 e da execução financeira da contratação. Processo número 3.175/2010, relativo ao contrato número 62/2010, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Fabricar Intermediação de Veículos Limitada, empresa. Titular Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman. Declarar irregular o procedimento de formalização do contrato número 62/2010 pela ausência da cópia de publicação do extrato contratual na empresa oficial. Declarar regular o procedimento de execução financeira da contratação e aplicar multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFERMs pela irregularidade acima descrita. Processo número 3.176/2010, relativo ao contrato número 61/2010, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Eoliana Alegre da Silva, microempresa, titular Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman. Declarar irregular o procedimento de formalização do contrato número 61/2010, do termo aditivo número 1/2010,
pelas ausências das cópias da publicação do extrato contratual na imprensa oficial e da justificativa para a celebração do termo aditivo. Declarar irregular o procedimento de execução financeira da contratação, pela ausência de comprovação de ordem de pagamento no valor de R$ 6.240. Aplicar multas ao titular acima nominado nos valores e pelos fundamentos seguintes: 50 UFERMs pela irregularidade do procedimento de formalização do contrato e do termo aditivo, 50 UFERMs pela irregularidade do procedimento de execução financeira da contratação e 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto de intimação. Processo número 96.915/2011, relativo ao contrato número 1096/2011, celebrado entre o Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, FUNGEC, e a empresa L. Lima Eletrônica, Informática e Refrigeração, titular Luiz Carlos Santini. Declarar regulares os procedimentos de formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 1096/2011 e da execução financeira da contratação. Processo número 96.924/2011, relativo ao contrato 40/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá e a empresa Celso Benedito Torres de Souza, titular Lauter da Silva Serra, declarar regular o procedimento de formalização dos termos de apostilamentos número 1/2013, número 2/2014 e do termo aditivo número 1/2014 ao contrato número 40/2011. Aplicar multas aos responsáveis do modo seguinte: a senhora Maria Antonieta Silva Sabatel, ex-secretária municipal de saúde de Corumbá, no valor equivalente a 8 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal da cópia do termo de apostilamento número 1/2013. A senhora Dinaci Vieira Marcos Hans, ex-secretária municipal de saúde de Corumbá, no valor equivalente a 26 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal da cópia do termo aditivo número 1/2014. Depois de julgada a matéria desse processo, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 8.939/2010, relativo ao contrato número 1091/2010, celebrado entre o FUNGEC e a empresa Joana Dark Aceia e Conservação Limitada, microempresa, titular Paulo Alfeu Putinelli. Declarar regulares os procedimentos de formalização do primeiro ao sétimo termos aditivos ao contrato número 91/2010 e da execução financeira da contratação. Processo número 69.852/2011, relativo ao contrato número 13/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, titular Daniel Martins Costa. Declarar regular o procedimento de formalização do primeiro ao quarto termos aditivos e do primeiro, segundo e terceiro termos de apostila ao contrato número 13/2011. Depois de julgar a matéria, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira. Processo número 69.605/2011, relativo ao contrato número 50/2011, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa AEG Assessoramento e Consultoria Empresarial Limitada, titular Douglas Melo Figueiredo, declarar regular o procedimento de formalização dos termos aditivos número 1/2012, número 2/2013 e número 3/2014 ao contrato número 50/2011. Aplicar multas ao titular acima nominado nos valores equivalentes a 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal da cópia do termo aditivo número 1/2012 e 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal da cópia do termo aditivo número 3/2011. Depois de julgada a matéria, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 7.951/2010, relativo ao contrato número 12/2010, celebrado entre a Fundação de Esporte de Corumbá e a empresa Aviação Canarinha Limitada, titular Maria Lúcia Ortiz Ribeiro, declarar regulares os procedimentos de formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato número 12/2010 e de execução financeira da contratação. Processo número 74.716/2011, relativo ao contrato número 15/2011, celebrado em Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá e Agência Estadual de Imprensa Oficial de Mato Grosso do Sul, titular Daniel Martins Costa, declarar regulares os procedimentos de formalização do primeiro, segundo e terceiro termos de apostilamento e do termo aditivo número 1/2013 ao contrato número 15/2011 e da execução financeira da contratação. Processo número 75.337/2011, relativo ao contrato número 5/2011, celebrado até a Câmara Municipal de Corumbá e a empresa Tarrani ZD Ibrahim Companhia Limitada, titular Evander José Vendramini Duran, declarar regular o procedimento de formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato número 5/2011.
Depois de julgada a matéria, os autos devem ser encaminhados à primeira inspetoria para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 3.479/2009, relativo ao contrato de obra número 87/2009, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, AGESU, e a empresa Vale Engenharia e Construções Limitadas, titular Edson Giroto. Declarar regulares os procedimentos de licitação realizada na modalidade de tomada de preços, número 35/2009, da formalização do contrato número 87/2009 e do primeiro ao sexto termos aditivos, assim como da execução financeira da contratação. E, por fim, o processo número 4068/2009, contrato de obra número 146/2009, celebrado entre a AGESU e a empresa Construbras Construções e Comércio Limitada, titular Edson Giroto, declarar regulares os procedimentos de licitação realizados na modalidade de tomada de preços, número 36/2009, formalização do contrato número 146/2009 e da execução financeira da contratação. Em todos os processos com aplicação de multa, concedo prazo de 60 dias contados da publicação do acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, consoante disposto na Lei Complementar número 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos relatados, pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012 e do regimento interno desta Corte. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, também voto com o relator. Aprovado o expediente. Os processos sobre a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar meus votos, meus relatórios e votos. Nos feitos sobre a minha relatoria, acolhi a posição dos corpos técnicos da Terceira Inspetoria, da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, e com exceção dos demais processos, processo número 6.188/2013 e 22.524/2012, nos demais, acompanhei na íntegra as opiniões da Procuradoria de Contas e com base nas normas legais adotadas, bem como nos motivos de convencimentos dispostos dos votos. Proponho à colenda Câmara que as matérias sejam decididas com as soluções adiante sintetizadas. No processo 937/2010, contrato número 9/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Juti e a empresa Cerro Transportes Rodoviário Limitada, titular Ricardo Justino Lopes, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato e dos termos aditivos e aplicar multas ao titular acima nominado, a primeira de 100 UFERMES em razão das anomalias detectadas na execução da despesa e a segunda de 30 UFERMES em virtude das remessas intempestivas do quarto e o quinto termo aditivo. Nos próximos dois processos em que foram examinadas suas fases de licitação na modalidade de pregão presencial, no processo 1890/2014, processo licitatório instaurado entre a Prefeitura Municipal de Brasilândia e as microempresas Regiane Gama, Luciano José Lourenço, Devanir José dos Santos, Miguel Estevão da Silva, Ciele Panzarini, Galavéia Mei, João José Ferreira Júnior, Miaíra Galdino Mansan e Derli Manson, titular Jorge Justino Diogo. E do processo 7.847/2013, processo licitatório de número 19/2013, instaurado entre a Prefeitura Municipal de Rochedo e as empresas cirúrgicas de MS Limitada e Estoque Comercial Hospitalar Limitada, titular João Cordeiro, declarar regulares as fases examinadas dos processos acima identificado e, depois de feitos desafios de estilos interessados, determinar o encaminhamento do processo à Terceira Inspetoria para análise das etapas subsequentes. Nos próximos 4 processos de contratos, dos quais foram examinadas as fases de licitação e de formalização dos respectivos instrumentos de termo aditivo, no contrato 6.505/2014,
contrato de número 30, AJ 2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a microempresa LRM Agência de Viagens Limitada, titular Márcia Maria de Souza Costa Moura de Paula, do contrato número 32, AJ 2014, celebrado pelo mesmo órgão titular acima nominado e empresa editora Positivo Limitada, o processo 6.235/2014, do contrato 21/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e a empresa de pequeno porte Barbosa de Assis e Companhia Limitada, titular Carlos Augusto da Silva, e do processo 14.350/2013, contrato de obra número 72/2013, celebrado na Prefeitura Municipal de Alcinópolis, e a microempresa Donizete Moraes de Lima, titular Ildomar Carneiro Fernandes, declarar regular as fases examinadas nos contratos de tema aditivo identificados nos processos acima e, após cumpridos os avisos de estilo aos interessados, determinar a remessa dos feitos ao corpo técnico para acompanhar suas etapas subsequentes. No processo 35.229/2011, contrato número 42/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a microempresa Aparecido de Jesus Alves, titular Donato Lopes da Silva, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato e aplicar multa de 100 fermes ao titular acima nominado, a ser recolhida pelo fundo do tribunal, e glosar despesas do montante de R$ 4.513,19 a ser restituídas sem correção, com correção ao erário do município. No processo 6.188/2013, do contrato número 14/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rochedo e a microempresa Elo Assessorias e Capacitação Limitada, titular João Cordeiro, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, regulares na etapa de formalização e de execução financeira do contrato e aplicar multa de 150 fermes ao titular acima nominado em razão das impropriedades legais constatadas na fase de licitação do contrato. No processo 2144/2011 do contrato 30/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cidrolândia e a microempresa Renan Nunes Osiro, titular da Autofiusa, declarar regulares etapas de formalização do primeiro e segundo termo aditivo, bem como a fase de execução financeira do contrato. No processo 22.524/2012, contrato 121/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Camapuã e a microempresa Fortic Lux Comercial Limitada, titular Marcelo Pimentel do Ailib, declarar irregular a fase de licitação do contrato, regulares as suas etapas de formalização e de execução financeira e aplicar multa de 50 fermes ao titular acima nominado em função da irregularidade da licitação configurada na falta de exibição da certidão negativa e débitos previdenciários da microempresa contratada. Neste processo, solicita a senhora diretora da Secretaria das Seções a que proceda no item 2 da parte dispositiva do voto a correção do número do contrato examinado, substituindo, onde constou por equívoco, como sendo o número 062/2012, ali fazendo constar o número correto, que é 121/2012. Nos próximos dois processos de contrato e de nota de empenho, nos quais forem examinadas as suas respectivas fases de licitação, formalizações e execuções financeiras das despesas, do processo 4.891/2014, contrato de número 13/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aparecida Taboada e a microempresa Connection Eventos Limitada, titular José Robson Samara Rodrigues, e do processo 115.869/2012, nota de empenho de número 10/2012, emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, em favor da microempresa Onerway Tecnologia Limitada, titular Semi Alves Ferraz e João Antônio Demarco. Declarar regulares as etapas examinadas no contrato e nota de empenho acima identificados. No processo de número 119.374/2012, nota de empenho de número 753/2012, emitido pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande em favor da microempresa Max Lim Produtos para Limpeza Limitada, titular Nelson Andrade Filho, ex-prefeito municipal, e Volmar Vicente Filipim, secretário municipal de Educação, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de convite, regulares as etapas de formalização e de execução financeira da nota de empenho
e aplicar multa de 50 UFERMs a cada um dos titulares acima nominado, em função de não apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa contratada. E, por último, no processo 11.256/2010, contrato 152/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a microempresa Codama Assessoria Contábil Limitada, titular Dalto Fiuza, declarar irregular a fase de execução financeira do contrato e aplicar multa de 100 UFERMs ao titular acima nominado, tendo em vista os aspectos da ilegalidade detectados na etapa examinada. Antes de declarar encerrado meus votos, eu quero solicitar a retirada de pauta que consta do processo 22.524/2012 para reexame. São os meus votos. Em discussão, os pareceres e os votos, os relatórios e votos desse relator. Encerrar a discussão. Em votação. Como voto, ilustre deputado Ronaldo Chadid. Com o relator. Como voto, ilustre conselheiro substituto Leandro Lobo. Com o relator. Encerrada a discussão. Aprovados vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando o Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presença vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.